Oi, eu sou Carlos Kirmair e estou na quadra com Silvio Bastos. Hoje, o meu convidado, eu vou estar ensaiando até para falar dele, mas na verdade eu acho que o que define para mim, quem está do meu lado aqui, é uma inspiração. Um cara que, acho que a palavra que melhor define ele para mim é inspiração. Desde muito cedo, não chamando ele de velho, mas desde muito cedo, vendo ele jogar em Niterói, vendo ele jogar os torneios que tinha em Niterói, e depois tudo que aconteceu na sequência da minha vida, da vida dele, como as nossas vidas se cruzaram, ele sempre foi para mim uma inspiração dentro, fora da quadra, como gente, como pessoa, como treinador, enfim, como tudo. Carlos Alberto Kirmair, prazer do tamanho de tudo isso aqui, que eu acho que está aqui do teu lado. Prazer é meu, Silvio, prazer é meu estar com vocês nesse momento muito especial do tênis. E, bom, meu nome é Carlos Alberto Kirmair, sou paulistano, estou envolvido com tênis há 66 anos, comecei aos 4 anos, tenho 70 anos. Comecei em São Paulo, fiz toda a minha iniciação e desenvolvimento em São Paulo. Joguei tênis universitário nos Estados Unidos, fui profissional durante 16 anos. Joguei Copa Davis durante 16 anos, fui capitão de Copa Davis. Me tornei técnico de tênis de alguns tenistas que se destacaram bastante. Cuidei do departamento, iniciei o departamento de capacitação da Confederação, capacitação de técnicos da Confederação Brasileira de Tênis, depois da Federação Paulista. Hoje eu tenho uma academia no interior de São Paulo, em Serra Negra, onde eu cuido da parte de alto rendimento, de meninos e meninas, principalmente aqueles que acreditam que o tênis universitário é o próximo passo, profissionais também. E vivo lá, uma vida muito tranquila, fazendo o que eu gosto, envolvido com tênis. Isso é mais ou menos o meu resumo. Você meio que, tipo, em 1 minuto e meio, 2, contou a história de uma vida inteira dentro de uma quadra de tênis. Mas vamos lá, Kirma, a gente se cruzou muitas vezes, em muitas situações. Em meio ali da década de 70, circuito Copa Itaú, né, que era um circuito... Nessa época não tinha ATP ainda, né? Vocês começaram, já tinha ATP, mas a Copa Itaú era uma maneira de colocar os brasileiros em atividade, quando não podiam muito viajar, né? Vocês acabam jogando o circuito da Copa Itaú, e acho que foi a primeira vez que eu já ouvia falar de você, já sabia quem era Carlos Kirmair, mas vocês jogavam a etapa de Niterói. E ali é engraçado a história, como se cruza, né? Porque a primeira vez que eu te vejo, eu fui boleiro da Copa Itaú. Um pouco depois, já de 12 para 14, eu virei juiz de linha, né? E depois, já com 16, eu comecei a bater com alguns de vocês. Com você, não me lembro de ter feito, mas com o João Soares eu fiz várias vezes. Enfim, com muita gente. Harry Ufer eu acabei batendo bola, o Joseph Brick também, que já me conhecia. Enfim, então as histórias vão se cruzando, né? E eu acho que isso talvez seja a coisa mais legal do tênis, as pessoas com quem você cruza e as pessoas com quem você se identifica e acaba levando para o resto da vida, né? Você falou muita coisa que você fez durante toda a tua trajetória. Da época sua, né, do juvenil, né, que você começa a fazer a transição para o universitário e depois para o profissional. Conta um pouquinho, no momento em que eu acho que o Brasil, quem acho que vive hoje, o tênis não tem ideia do como era complicado e difícil você fazer aquilo que você fez. E meio que tipo desbravando, né, abrindo um caminho que pouca gente fazia. Conta um pouquinho dessa história. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fiquei sabendo que existia o tênis universitário americano e que ofereciam bolsa de estudos para tenistas. E alguns brasileiros já tinham passado por essa experiência. E eu me encantei com a ideia e comecei a provocar meus pais que era o que eu queria e tal. E afinal, com 17 anos, meus pais permitiram que eu fosse para o Orange Bowl, que era o lugar onde a maioria dos técnicos naquela época se reuniam. Ia todo mundo no Flamengo Parque, chegava com aquelas vans e... O Orange Bowl era mais considerado do que... Quem ganhasse o Orange Bowl era considerado número 1 do mundo. Fechava o ano, né? Era mais importante do que os Grand Slam infanto-juvenis. Também eram importantes. E lá se reuniam a maioria dos técnicos das universidades americanas. Eu acabei me entendendo com o técnico, que me ofereceu uma bolsa. Acabei ficando, em vez de ficar na Flórida, que era o lugar da minha primeira
oferta de bolsa, fui para a Califórnia, lá eu fiquei 4 anos em 2 universidades diferentes, Modesto Junior College e San Jose State College, os dois no norte da Califórnia. E ali eu desenvolvi meu tênis, lá eu comecei a jogar um tênis de alto nível. Então, só te cortando, você sai do juvenil para o universitário? Isso. Você não joga ATP, você não... ATP, isso eu estou falando de 68 a 72. A ATP foi fundada em 73. Então eu peguei um começo de um tênis ainda profissionalismo marrom, né? Você ganhava alguma coisa, pagava despesa de hotel, alimentação, alguma coisa, mas era para se manter. Que foi meio viajando. que aquela época que quem jogava isso aí era proibido de jogar alguns torneios, ficava aquele período ali que o Lever foi proibido de jogar muita coisa. Não, isso foi de foi 62 a 68. 69, isso, 69. E depois o tênis abriu, o tênis começou a ter um destaque muito grande, porque descobriram que uma câmera fixa no fundo da quadra tinha um merchandising fantástico. Durante 2, 3 horas. Exato. Tem um jogo épico entre o Lever e o Roosevelt, que ficou 5 horas, uma melhor de 5, final do WCT, eu acho que foi de 72, e que ali descobriram que o tênis era um lugar bom para investir dinheiro, para fortalecer os torneios, oferecer mais prêmios. E eu embarquei nessa. Eu adorei, eu terminei a faculdade já na equipe de Copa Davis do Brasil. Isso me abriu algumas portas. E o Paulo estava ali na Califórnia também. O Paulo, nesse momento, ele estava em São Francisco, terminando um curso de cinema. É que ele teve um acidente, impediu ele de jogar. Foi mais ou menos tudo nessa época. Né? O acidente foi, eu acho que em 69, e aí ele perdeu a bolsa, mas ele continuou lá em Illinois, e depois que ele terminou Illinois, lá 71, eu acho que foi, ele foi para a Califórnia para fazer um curso de E vocês eram amigos desde 10, 12 anos? Desde os 12, 13 anos, nos interclubes que eu jogava pelo Indiano. E ele pelo Pinheiros. Nós éramos de categoria diferente, ele era uma categoria acima da minha. Então, nós nunca cruzamos jogar um contra o outro, ele jogava a categoria acima. Mas nos tornamos amigos, nossas famílias foram amigas, então daí veio a amizade. E a amizade e muito mais coisa além da amizade. E uma coisa que meio que vindo para cá pensando da conversa, de que caminho direcionar a conversa, você inovou muita coisa, você foi o primeiro de muita coisa. Né? Então, no Brasil, seguramente, com ele foi o primeiro jogador coach que começa a viajar junto. Né? No mundo, conversando com o Paulo, eram pouquíssimos. Mas no Brasil nunca tinha existido essa história, né, de um jogador ter um coach e vamos embora. Né? E ele conta uma história que você pode confirmar agora, que você foi jogar profissional porque você gostava da way of life do jogador. Não era para ganhar dinheiro, quer dizer, sim. Que dinheiro? Não tinha dinheiro. Mas era muito mais eu quero essa vida para mim. Né, de estar aqui, estar ali, estar lá. E ele falou, vamos nessa. Apareceu lá a Guatapará, vocês começaram a treinar juntos. E dali o negócio seguiu e deu muito certo. Começo dos anos 70, fim dos anos 60, o grande lance para um jovem da cidade, universitário ou não, era tentar conhecer o mundo, porque era uma forma de expandir sua mente, conhecer outros lugares, conhecer pessoas. E isso me encantou, né? Desde o momento que eu fui para os Estados Unidos, num momento, um momento bem crítico, né, da política e da vida, né, da cultura americana, a reação, o racismo, né, todo aquele movimento, mas o mundo começou a ficar menor, né, e as pessoas querendo, né, pegar carona, mochila nas costas, ir embora e conhecer o mundo. E nós tínhamos a raquete de tênis, que era o melhor passaporte que tinha, a gente jogava uma semana em cada lugar, e eu adorei. Eu experimentei logo depois, no primeiro ano que eu saí da faculdade, e embarquei nessa. E você falou da Copa Itaú, e a Copa Itaú, ela começou exatamente no fim do ano de 72, que o Tomás e o Luiz Felipe montaram a Coque Tavares, fizeram um circuito de 4 torneios, que foi João Pessoa, Recife, eu acho que Rio e São Paulo. E o ano seguinte foram 8 etapas, e depois, eu sei que no momento nós jogamos 13 semanas no Brasil, que depois do US Open a gente estava totalmente ocupado no Brasil. Então, os jogadores que pouco saíam,
tinham a oportunidade de jogar um circuito fortíssimo, né? Porque nós tínhamos uma esquadra aí de 20, 25 jogadores, na verdade eram chaves de 32, que todos melhoraram o seu nível graças a... E acabava que meio que vocês que estavam jogando fora puxavam os que estavam aqui dentro. Tipo, o Neneco, por exemplo, não viajava muito, mas ele foi puxado por vocês, e com ele muitos outros. Né? O Meca não viajava muito, e aí foi puxado, e aí acabaram chegando, e o Meca chega a ser top 100. Enfim, foi um movimento que acabou transformando o tênis brasileiro. Eu, como eu falei que eu fui boleiro, 75, eu jogava 12, joguei o brasileiro de Porto Alegre, que ganhou o Neco, Renato Joaquim, enfim, essa geração toda que é minha, com o Dácio, e eu lembro de eu ter sido boleiro nesse ano, e aí começa essa história. Então foi, acho que, um momento muito feliz do tênis brasileiro, e no feminino já tinha a Copa Santista, né? Que para as meninas também acontecia mais ou menos a mesma coisa, numa dimensão um pouco menor. Eram menos jogadoras, sim, mas ao mesmo tempo, o mesmo conceito, muitas né? jogadoras se destacaram ali, foram para o circuito internacional, deram o começo aqui. Essa história eu acho que eu sempre tento puxar, porque muito pouca gente tem noção do que já houve, né? Hoje em dia você tem internet, você tem muito acesso à informação, mas, como eu falei com o Gugu há 2 episódios atrás, vocês têm histórias que antecedem a minha. Né? A maioria de quem eu convidei até agora tem história da minha idade para frente, né? Mas vocês têm, e eu acho que isso é fundamental. Pena eu não conseguir ter muito acesso a vocês, porque eu acho que vocês têm que estar aqui contando. Muita gente fala, hoje você vai ali, joga, se inscreve pela internet. Cara, não era nada disso, né? A gente fez inclusive uma live, você e a Patrícia, das dificuldades que era jogar tênis nessa época de 60, 70, 80, porque realmente era muito complicado. Você sabia até quando tem torneio? Onde? A forma de inscrição era... Você tinha que escrever uma carta, né? Nem telegrama. E às vezes a carta não chegava. Né? Telefonema nem pensar. E na carta você podia mentir bem. E aí você, por exemplo, agora pegando exatamente isso, mentir significa você dizer quem você era, o ranking ou como jogava, e se baseava assim para você jogar, para você ser aceito? O organizador do torneio ele tinha um certo acesso a ranking, então por isso que eu falei no começo que estar na equipe de Copa Davis me ajudou, porque já era uma credencial, né? Ser um dos 4 melhores do seu país já era uma credencial. Não precisava mentir muito, né? Eu por sorte não tive que escrever muitas cartas, porque logo em seguida apareceu a ATP, e eu não precisei escrever muitas cartas ou mentir. Tá, e agora, de novo, pegando de novo o seu gancho, apareceu a ATP. E aí quando surge, você então começa a jogar os primeiros circuitos da ATP, os primeiros rankings. Como é que foi isso? Como é que foi, quem era, quem participava, como é que era computar? O Vilas agora recentemente foi escrito um livro sobre, inclusive a gente conversou sobre isso, né? Sobre a injustiça da forma como era computado. Ele acabou não sendo considerado o número 1, mas muita gente acredita ele, o fato dele ter sido o número 1. Não era uma coisa tipo semanal, não era toda semana um ranking novo. Imagina uma tentativa de organizar um ranking por vias de informática, no comecinho da informática, em 73, 74. Era praticamente impossível. E a tentativa de fazer um ranking semanal também se tornou impossível. Não tinha gente para trabalhar, não tinha como fazer, atualizar. O computador era o tamanho desse prédio aqui, emprestado, alugado para poder fazer alguma coisa. E os envolvidos não eram profissionais. A ATP ela apareceu de um grupo de tenistas que queria organizar as coisas. E tinham poucos profissionais de fora, de áreas específicas, como, por exemplo, da computação, para poder ajudar. Então, eu lembro quem organizou a parte de ranking foi um cara chamado Mike Estep. Mike Estep foi um grande jogador americano, jogou eu acho que pela Rice ou Trinity, uma das universidades do Texas, se tornou um grande jogador, depois um grande técnico, foi técnico da Martina Navratilova, entre outras, e ele foi o cara que ficou responsável pela parte do ranking. Pô, e ele era um jogador de tênis, por mais todo mundo ali era por mais matemático que ele pudesse ser, ele ainda era um jogador de tênis com certas limitações. Então, o Vilas e todo mundo que pede essa justiça, eu acho que essa justiça ela é feita entre os jogadores, as pessoas que conheceram Vilas, que realmente ele foi o cara que mais ganhou naquele período, acho que de 77. E o ranking de vitória no Saibro é dele até hoje, né? Por um período enorme. Ele não está muito bem agora, mas que leve isso para ele, para a família, para os amigos. Ele foi o número 1. Ele foi o número 1. Né?
não tem dúvida nenhuma. Quem tem um pouquinho de noção e viveu, não tem a menor dúvida que isso é concreto, né? Não, e ele foi número 1 em vários quesitos, né? De seriedade, de dedicação, de devoção, de amor à profissão. Ele era muito sério, ele era o cara mais sério que tinha da minha geração. Ele jogava tênis, ele treinava 3 vezes por dia, se fosse necessário, como eu o vi treinando algumas vezes 3 vezes. E a história dele com o Tira também é muito legal, né? Porque é mais ou menos parecido à época em que você junta com o Paulo e ele junta ali. O Paulo menciona que ali também era uma das poucas parcerias que já começaram, e a dele deu muito certo, né? E você pega um cara da Romênia, com aquele jeito dele, um sul-americano, mas casou, né? Fecha, né? O Tira que era muito presente no circuito, jogava, e ele era um cara que quem o viu jogar percebe que ele era um jogador de hóquei na Romênia. E ele pegou a raquete e segurava com um bastão, como um taco de hóquei. E conseguia jogar porque ele era um cara extremamente esperto. Esperto, tinha uma percepção boa, uma ideia tática maravilhosa, e ele pegou o Nastase. O primeiro cara que ele lapidou foi o Ilie Nastase, que foi um dos melhores do mundo. Acho que foi número 1 do mundo. No primeiro ranking, eu acho que ele foi número 1 do mundo. E depois o Panatta, que também era amigo do Nastase, uma idade mais ou menos parecida. E depois o Vilas, que estava perdido e que precisava de uma ajuda. Já o Bergelin já tinha tido uma iniciação bacana com o Borg. Então esse era o, vamos dizer, a dupla de técnicos comprometidos com seus jogadores, viajava junto. Qual é a sua profissão? Eu sou técnico de fulano. Então o Tira, que era técnico, o Bergelin era técnico, e o Paulo virou o meu técnico, e nós saímos pelo mundo por motivos diferentes, eu acho, que dos dois. Né? Porque eu não chegava nem perto do Vilas ou do Borg naquele momento, mas eu tinha o prazer de estar fazendo o que todo mundo fazia, que era jogar o circuito. Para fechar essa primeira parte de hoje, você é ainda jogador, já que a gente está falando, um jogo de simples e um jogo de dupla da tua memória. Sacanagem, né? Pedir um. Não, olha, você sabe que eu ia direto na minha vitória contra o Borg, contra o McEnroe, em Nova York. Forest Hills, jogado em Hartrue. Isso. E aí eu comecei a falar, mas foi um jogo bacana. Ganhei de um cara que era, né, virou número 1 do mundo na semana seguinte. Mas teve um jogo que eu acho que eu até te contei, que foi a última rodada do Qualifying de Paris. E o Qualifying era jogado sexta, sábado, domingo, e o campeonato começava na segunda-feira. E era Roland Garros 1975, totalmente outra coisa do que é hoje. E meu jogo foi o último jogo do dia, o último jogo do Qualifying, quadra central, né, Suzanne Lenglen, da época também. Sim. Só contextualizando, a Philippe Chatrier vem depois. Não, desculpa, Philippe Chatrier. Acho que era quadra central. O juiz, eu, meu adversário, que era um marroquino, e a minha namorada. Esse era o público, mas ninguém. Hoje no Qualifying ele está cheio, vende ingressos, né? E eu ganhei de 7-5 no terceiro. E dessa vitória, no dia seguinte eu joguei contra o Alex Metrevelli, que era o número 13 do ranking mundial. E eu ganhei dele em 2 sets. Era melhor de 3 ainda. E na terceira rodada, na segunda rodada, eu ganhei do Gerald Patrick, que era um número 1 da Inglaterra. Então eu passei o Qualifying, ganhei 2 rodadas na chave e nunca mais joguei Qualifying. Então essa, para mim, de repente, considerando, talvez tenha sido a vitória mais... As consequências que... talvez tenha sido a vitória que me tirou de um nível de jogador de Qualifying. Fez você subir para um outro nível, apesar de quem você ganhou. Exato. Não se compara, mas o que te proporcionou é muito maior. Exatamente. Tenha sido então, muito... essa foi uma... E jogo de dupla, olha, duplas tem muitos, mas você falou e eu lembrei de um jogo de Copa Davis, eu e o Cássio, contra o Diego Pérez e o Luiz Damiani, no Uruguai. Eles tinham match point, Carrasco lotado, clima de terror. Carrasco era a guerra lá da fronteira.
e nós tivemos match point contra e acabamos ganhando o jogo. E nós ganhamos o encontro no último jogo, eu ganhei do Damiani 6-4 no quinto, 5-6, os jogos acabavam às 6 horas da tarde, no dia seguinte tinha todo mundo que viajar. Então foi um alívio de um sufoco. Bom, Kirman, como eu sempre falo, né, dá para ficar aqui eternamente, porque se começar a puxar a história, a gente não vai embora. Mas a gente tem um tempo, essa semana a gente fica por aqui e a gente vai voltar com você na semana que vem. Obrigado, continuem curtindo, compartilhando, se inscrevam no canal.